dia, pessoal, tudo bem? Estamos então caminhando, para o último assunto e eu vou repartir esse assunto em mais duas aulas além dessa, porque eu pretendo falar com vocês sobre meio ambiente. E a princípio tem a grande expressão utilizada no livro de vocês, que é o despertar sobre o meio ambiente. E aí eu fiz uma pergunta em sala e faço para vocês também: por que seria necessário despertar sobre o meio ambiente? O que há de errado acontecendo ou o que seja necessário repensar, conscientizar sobre o que está acontecendo diante do meio ambiente? Lembrando que meio ambiente, não só inclui os outros animais ou os seres vegetais, ele inclui, o meio ambiente inclui nós humanos também, e o que fazemos com a natureza, sendo nós também, parte da natureza. Então, a aula de hoje vai ser a primeira para a gente começar a pensar, então, sobre o meio ambiente, sendo essa a aula de número 06. Bom, a primeira questão que eu coloco para vocês é o seguinte: nós, seres humanos, sempre lidamos com a natureza, sendo nós parte dela, ok? E aí nós sempre usamos os recursos. Vocês aprenderam até em anos anteriores que usamos os recursos naturais. Nós estudamos até na última aula sobre fontes de energia, que também são recursos tirados da natureza. Então a gente entende que algo está acontecendo para que seja necessário repensar a forma com que nós estamos lidando com a natureza. E a gente pode dizer que o que está acontecendo é que há um crescimento muito expressivo da economia capitalista, que está fazendo com que a natureza esteja sobrecarregada, que esteja caminhando aí para várias extinções, como já está acontecendo. Mas a aula de hoje ela se dedica a pensar como isso aconteceu. Gente, o crescimento da economia capitalista, essa economia começou a se expandir de tal maneira a partir da Revolução Industrial, quando nós passamos a produzir em massa. E produzir em massa, a gente retira também em grandes quantidades os recursos da natureza. E foi a partir da Revolução Industrial que a gente começou a usar os combustíveis fósseis, que a gente já estudou na aula anterior. Já sabendo que esses combustíveis fósseis, o carvão mineral, que foi utilizado na primeira revolução, o petróleo, que começou a ser usado na segunda, e afins, o gás natural mais recentemente, eles são extremamente poluentes, E em aulas a seguir, posteriores, a gente vai estudar um pouco desses impactos ambientais. Hoje a gente vai se dedicar às causas. E assim como teve esse uso em massa, dos recursos naturais, passou também a existir a migração das pessoas em áreas rurais, para áreas urbanas. Só que, gente, tanto em áreas urbanas quanto as antigas áreas rurais, a gente tem aí uma devastação muito grande das áreas verdes, Ou seja, você retira toda uma cobertura vegetal, uma mata originária, e passa a residir nela ou a construir empresas, construir indústrias. E no caso das áreas urbanas, isso é muito mais evidente, porque você passa a ter um inchaço, muitas pessoas concentradas no mesmo lugar, que também vai influenciar em vários impactos ambientais, como é o caso da emissão de gases poluentes, ao utilizar muitos transportes, por exemplo, tá? E pegando o gancho da área rural, a gente tem a área rural, ela se industrializa também, E aí você passa a ter o uso, por exemplo, de fertilizantes, Vocês passam a ter o uso de agrotóxicos, que no fim das contas acabam contaminando os lençóis freáticos, Então, de maneira geral, a gente pode dizer que a forma com que a gente está lidando com a natureza está sendo predatória. E aí a gente tem problemas também como enchentes, Quando tem aí o descarte inconsciente não, mas irresponsável dos lixos, A gente consome, descarta e não pensa muito no que
isso vai influenciar, né, na natureza e acaba voltando até contra nós mesmos, né? O lixo, quando é descartado de forma não consciente, né, não responsável, acaba gerando aí um acúmulo, e esse acúmulo gera aí as enchentes, gera as contaminações de doenças, né? Afinal, você vê um lixo concentrado, ele vai estar aí gerando muita sujeira, né? E essas doenças que a gente conhece bem e tenta evitar, tá? Mas então podemos dizer que a economia capitalista fez com que houvesse um aumento de produção, aumento de serviços, mas também um aumento de consumo. Então, pensando assim, é um ciclo que se retroalimenta, né? A gente só está tendo muita produção porque muitas pessoas estão consumindo. Só está tendo muita ampliação de geração de energia porque está tendo muita produção, e só está tendo muita exploração de recurso natural porque a gente consome muito e porque a gente produz muito também, ok? E aí eu trago uma outra questão para vocês, que é o seguinte: não dá para vocês imaginar uma sociedade que não vise o seu desenvolvimento econômico. Isso é um fato. Todas querem crescer no que tange a economia. Então não adianta a gente pensar, vamos acabar então com a economia capitalista. A questão não é essa. É saber conciliar o nosso desenvolvimento econômico, por vezes não necessariamente capitalista, não precisa necessariamente pensar em uma acumulação de bem, de capital. Você pode pensar, por exemplo, na economia, né, de pequenos proprietários que vende e arrecada dinheiro sem necessariamente explorar a mão de obra, afinal ele pode ser sua própria mão de obra, né? Então, há formas alternativas, né, a serem pensadas desde que respeite o meio ambiente, ou seja, desde que o conserve, tá? Então, vai incluir aí vários acordos entre países, a gente vai estudar alguns dos mais importantes, muitos acontecem aqui no Rio de Janeiro, inclusive. A gente vai pensar na exploração e no uso racional dos recursos naturais, né, sem pensar que eles não vão ter um fim algum dia, né? Eles vão ter um fim, mas não necessariamente por isso tem que ser um motivo para explorar de forma predatória, né? A gente tem que pensar também em eliminar a pobreza e pensar numa sociedade menos desigual, né? Afinal, quando uma sociedade ela tem a pobreza, né, como base, dificilmente os recursos eles vão ser bem utilizados, como no caso para a educação, para a saúde. Ele vai ser muito visado, né, em tentar controlar a violência que acaba surgindo, né, e é o que acontece muito aqui no Brasil também. Então, quanto mais igualitária, mais possibilidade, né, a sociedade tem aí de avançar numa forma mais consciente, mais sustentável, né? E claro, a natureza agradece isso. Bom, e de maneira geral, a gente pode pensar em reverter esse processo predatório, né, de extrair da natureza mais do que ela é capaz de fornecer e de se regenerar, né, e pensar, portanto, em caminhos alternativos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e aguarde aí a próxima aula. Obrigada.